Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nesta aula nós vamos estudar a ligação química iônica e a ligação covalente. No século XIX já se conheciam as fórmulas de muitas substâncias, como a da água H2O, do metano CH4, e alguns químicos, o alemão Kekulé e o escocês Cooper, começaram a escrever esses tracinhos aqui. Se o oxigênio pode ligar com 2 átomos de hidrogênio e o carbono com 4, nós teríamos então 2 ligações ou 2 valências e aqui 4 ligações ou 4 valências. Muitos químicos não aceitavam isso, porque eles diziam: o que é esse tracinho? Qual o sentido físico, no mundo físico desse tracinho? E ninguém sabia responder. Tudo muda entre 1900 e 1910, quando uma nova família, um novo grupo da tabela periódica é descoberto, os gases nobres. E logo depois, em 1913, os químicos e físicos aprendem a fazer a configuração eletrônica em camadas. Não tinha subnível S, P, D, mas em camadas. E eles constatam então que os gases nobres tinham 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio. Então vejo aqui, todos os gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência. Além disso, os gases nobres não fazem ligações químicas, não reagem, ou pelo menos na época, eles não conseguiam fazer com que eles reagissem. Hoje existem alguns compostos conhecidos de gases nobres, mas na época eles eram considerados perfeitamente estáveis. Então os elementos químicos podiam ser classificados em aqueles que tinham átomos estáveis, os gases nobres, e os que não tinham átomos estáveis e tinham que fazer ligações químicas para se estabilizar, os demais. Juntando todo esse conhecimento, o norte-americano Gilbert Lewis e o alemão Walter Kossel, eles propõem a denominada regra do octeto, segundo a qual os átomos se ligam para ficarem estáveis, adquirindo a configuração de um gás nobre, isto é, com 8 elétrons na camada de valência, com exceção dos átomos pequenos, que se estabilizam com 2 elétrons na primeira e única camada, como o caso do hélio. Peraí, tio Milho, átomos pequenos quais? Os que têm 1, 2 ou 3 elétrons, os que têm número atômico 1, 2 ou 3. Então, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para vocês. A má notícia é que a regra do octeto só é aplicada aos elementos representativos, os que estão coloridos aqui: vermelho, metais, azuis, ametais e em amarelo, semimetais. Só isso, então eu não quero nem estudar. Calma que tem uma boa notícia. Mais de 98% das substâncias que nós conhecemos, e são coisas de 120 milhões de substâncias, são formadas por átomos de elementos representativos, isto é, que obedecem à regra do octeto. Então vale a pena estudar, sim. A ligação iônica ocorre entre um metal e um ametal. Nessa ligação, o metal cede elétrons ao ametal, 1, 2 ou 3 geralmente. O metal possui na camada de valência 1, 2 ou 3 elétrons. E ele cede elétrons. Quantos? Ele vai ceder 1, 2 ou 3 elétrons. Os elétrons que ele tem na última camada, ele cede ao ametal. Um átomo neutro cede elétrons, cede partícula negativa, sobra carga positiva. E, portanto, ele se transforma num cátion, com carga respectivamente mais 1, mais 2 ou mais 3. Eu estou escrevendo mais, 2 mais ou 3 mais, que é a forma que a União Internacional recomenda que você escreva quando representa a carga no íon. Já o ametal tem na camada de valência 5, 6 ou 7 elétrons. E ele recebe, quantos elétrons o ametal vai receber? O suficiente para ficar com 8. Se ele tem 5 elétrons, ele recebe 3. Se tem 6, recebe 2.
Se tem 7, recebe 1. 7 e 1, 8. 6 e 2, 8. 5 e 3, 8. Mas um átomo neutro, quando recebe elétron, se transforma num ânion, respectivamente com que carga? -3, -2 ou -1. Por exemplo, vamos imaginar a ligação química entre o sódio, número atômico 11, e o cloro. Eu tenho a configuração eletrônica do sódio e a do cloro. O sódio tem um elétron na camada de valência. Gente, é uma maquininha. Tem um elétron, já sei que é um metal, ele cede um e vai virar um cátion mais um. Tem um elétron na camada de valência, cede um, se transforma num cátion mais um. Com isso, ele fica estável. O átomo que cede também fica estável, porque sua última camada passa a ser a camada 2, que tem 2 e 6, 8 elétrons. Já o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Você já sabe que ele é um ametal, porque quem tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada é ametal. Recebe um elétron e fica com carga -1. Tem 7 elétrons na camada de valência, recebe um elétron e fica com carga -1. Observe que ele tinha 5 elétrons no subnível P, agora ele tem 6. Portanto, ele também vai ficar com 8 elétrons na camada de valência, isto é, estável. Mas ligação química não ocorre com 2 átomos, um de sódio e um de cloro. É uma renca de átomo de sódio, um monte de átomo de cloro, forma um monte de cátion, um monte de ânion, que se unem numa pequena rede, num retículo, o chamado retículo iônico. Aqui para o cloreto de sódio, o cátion sódio está em amarelo, o ânion cloreto em verde, e é assim que se forma o sal de cozinha. E os íons vão grudando nessa forma cúbica. Aqui nós temos uma microfotografia de varredura do sal que a gente usa comumente em casa, mostrando essa tendência de formar cristais cúbicos. É o que quando joga sal na salada está jogando pequenos cubos. Vamos dar outros exemplos e deixar o nosso resumo aqui. Imagine agora o sódio reagindo com oxigênio. A configuração eletrônica do sódio e a do oxigênio. O sódio tem um elétron na camada de valência, cede um e se transforma num cátion com carga +1, como já vimos. E com isso adquire estabilidade com 8 elétrons na camada de valência, isto é, com configuração eletrônica de um gás nobre. Já o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então recebe 2 elétrons, se transforma no ânion oxigênio 2-, a sua configuração agora é 2s2, 2p6, também com 8 elétrons na camada de valência, levando a estabilidade. Mas espera lá, como é que pode isso, tio Milho? Um átomo cede 1 e o outro recebe 2? Isso não é possível. É possível sim. Imagina que chegue um dia dos namorados e o namorado oferece uma flor para sua namorada, mas ela recebeu 2. Isso é possível? Claro que sim, porque ela tem 2 namorados. Cada um oferece uma flor e ela recebe 2. O átomo de oxigênio faz algo semelhante. Ele combina com 2 átomos de sódio. Cada átomo de sódio cede um elétron e ele recebe 2. Com isto, a fórmula dessa substância, o óxido de sódio, é Na2O. Deve haver 2 átomos de sódio para 1 de oxigênio. Mas a gente não precisa ficar fazendo namorados, namoradas e setas para descobrir essas fórmulas. Existe uma regra. Seja um metal M, que se estabiliza como um cátion com carga X+, um ametal A, que se estabiliza com carga Y-, você usa a regra do troca-troca. Olha aqui. Vai ter Y átomos de M e X átomos de A. A fórmula fica, então,
MY a X. Não vai passar o menos Y para cá, né? Não existe menos Y átomos. É apenas o numeral Y. E vamos ver isto num exemplo. Imagine a ligação entre o alumínio e o oxigênio. O átomo de alumínio tem 3 elétrons na camada de valência. Tem 3 elétrons, ele é um metal, ele cede 3, se transforma num cátion 3+. Então ele tem 3 elétrons na camada de valência, cede 3 elétrons, vira cátion 3+. Anota lá, cátion 3+. Já o átomo de oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência, como acabamos de ver, recebe 2 elétrons e fica um ânion com carga 2-, um ânion bivalente. Pega 2 átomos de alumínio e 3 átomos de oxigênio. Al2O3. Mas não é por ser uma regra que você não deve entender por que ela funciona. Essa regra funciona porque eu tenho 2 cátions alumínio, 3 ânions oxigênio. Cada cátion alumínio tem carga 3+, cada ânion oxigênio tem carga 2-. E veja a carga final. 2 alumínios com carga +3, 3 oxigênios com carga -2, mais 6 menos 6, o total dá 0. Isso é fundamental. Embora seja formado por íons, o composto iônico é neutro. A soma das cargas deve sempre ser 0. Se a ligação iônica ocorre entre metal e ametal, a ligação covalente ocorre entre 2 ametais. Vale dizer, entre 2 elementos que estão aqui no grupo em azul. Na ligação covalente, um átomo A tem um elétron, um átomo B tem um elétron também, e eles compartilham um par de elétrons. Cada um tem um elétron, mas unidos é como se eles tivessem 2 cada um. Isso é fundamental. A ligação covalente ocorre com compartilhamento de pares de elétrons. Também podemos representar de forma mais rápida, simplesmente colocando o par de elétrons entre os átomos. Quando elétrons são colocados entre 2 átomos, subentende-se que eles estão sendo compartilhados. Outra forma de representar esse par de elétrons compartilhados é através de um tracinho. Então, finalmente, aquele tracinho que os químicos lá do século XIX escreviam toma um sentido físico. Trata-se de um par de elétrons. Quando nós escrevemos esses pontos representando os elétrons, nós temos a chamada fórmula de pontos de Lewis ou fórmula eletrônica. Já quando representamos o par de elétrons compartilhado a partir de um tracinho, temos a denominada fórmula estrutural. Como exemplo, vamos descobrir a fórmula mais simples do composto formado por hidrogênio e oxigênio. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência e, neste caso, nós não vamos fazer a configuração eletrônica. Nós vamos observar a tabela periódica. O oxigênio pertence ao grupo 16, então tem 6 elétrons na camada de valência. O hidrogênio tem 1. Se os átomos se aproximam, podem compartilhar um par. Aqui, o hidrogênio se estabiliza porque se estabiliza com 2 elétrons, como os átomos pequenos, como o hélio, um gás nobre. Mas o oxigênio tem 6, mais um que ele compartilha fica com 7, e ainda não está com seu octeto completo. Então ele se liga a outro átomo de hidrogênio. E agora o oxigênio também tem seu octeto completo e, portanto, está estável. Esta é a fórmula de pontos de Lewis ou fórmula eletrônica, fórmula estrutural, fórmula molecular. Neste exemplo, é dada a fórmula molecular do hidrogênio, um gás combustível que pode ser obtido da água, de fórmula H2.
Como eu posso, a partir disso, construir a fórmula eletrônica e a estrutural? Bem, olhando na tabela periódica, o hidrogênio tem um elétron, pertence ao grupo 1, mas sabemos que ele se estabiliza com 2 elétrons. Então, o átomo isolado não é estável. Ele deve se unir a um outro átomo de hidrogênio, compartilhando um par de elétrons. E a fórmula estrutural? O segundo gás mais abundante do ar é o oxigênio, mas um átomo de oxigênio sozinho não é estável. Ele precisa combinar com outro átomo de oxigênio porque isoladamente eles têm 6 elétrons na camada de valência. Vai ser necessário compartilhar 2 pares de elétrons, porque com 6 compartilhando 2 elétrons ficarão com 8. Portanto, a molécula do oxigênio é formada com uma ligação dupla. O nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência, porque pertence ao grupo 15 da tabela. Portanto, ele tem 5 elétrons na camada de valência, compartilha mais 1, fica com 6, compartilha mais 1, fica com 7, e deve compartilhar um terceiro par de elétrons para ficar com 8, com octeto completo, com configuração eletrônica de gás nobre. E esta é a fórmula estrutural com 3 ligações simples. O gás mais abundante do ar é o nitrogênio, mas um átomo de nitrogênio isolado é instável. É necessário que ele se ligue a um outro átomo de nitrogênio para adquirir estabilidade e fazer 1, 2, 3 ligações, porque tem 5 elétrons, compartilha 3 e fica com 8. Na fórmula estrutural, vai aparecer uma ligação tripla. No exemplo, entre hidrogênio e cloro, aqui eu não dou a fórmula molecular, você deve obtê-la. Sabemos que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, porque olhando na tabela, vemos que ele pertence ao grupo 17. Então, necessita ligar-se apenas a um átomo de hidrogênio para formar o seu octeto. A fórmula estrutural é H, ligação simples, cloro. E claro que a fórmula molecular é HCl. O metano tem fórmula CH4 e ele é formado em degradações anaeróbicas de material orgânico. Ele é chamado de gás natural quando encontrado em jazidas sob a terra e gás encanado quando ele é trazido até nossas casas, aqueles bairros que tem gás encanado, não tem gás de botijão. O átomo de carbono tem 4 elétrons na camada de valência porque pertence ao grupo 14. Vai necessitar compartilhar mais 1 para ficar com 5, mais 6, mais 7, mais 8 para finalmente formar seu octeto. Portanto, o átomo de carbono no metano se liga aos 4 átomos de hidrogênio por 4 ligações simples. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.